Olá, começa agora mais uma edição do programa Simussar em Ação. Já estamos por aqui com o professor Jonas. Professor Jonas, bem-vindo a mais um Simussar em Ação. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos colegas servidores municipais de Santa Rosa e toda a comunidade santarrosense também. Também, né? Depende do horário que assiste, uma boa tarde, uma boa noite também, né? Com toda certeza. Professor Jonas, a gente começa falando, estivemos reunidos nesta última semana com uma assembleia. Assembleia essa que foi para discutir a respeito de uma proposta que foi enviada pelo prefeito municipal aos servidores. Mas para a gente chegar nessa proposta, as pessoas precisam entender como tudo isso é construído. Quem de fato constrói essa proposta é o sindicato recebe, como é que funciona isso? Ronaldo, vamos tentar ser bem sucinto e bem didático para explicar para a população e também para os servidores que são associados, às vezes não têm acompanhado muito as atividades sindicais. No estatuto nosso há a previsão de que nós devemos construir uma proposta para a administração municipal nos últimos 3 meses do ano, certo? E a gente construiu essa proposta no início de dezembro. Construímos uma proposta tirada da Assembleia, onde, em relação àquilo que foi debatido durante essa última semana, a gente levou a proposta de R$ 800 no Vale Alimentação, 25%, que é 600, passaria a 800, e também INPC mais 2% de ganho real. Por que 25% e por que 2% de ganho real? Bom, os 25% porque a gente sabe que a inflação dos alimentos ela é muito maior do que a inflação geral do INPC, né? Os alimentos, alguns são sazonais, dá um aumento maior, dependendo da época do ano, e outros, né, que vêm de fora, então os aumentos eles são maiores. E nós entendemos, observando os números, observando a questão do mercado, também acompanhando muitas tabelas do DIEESE, que era necessário 25% no Vale Alimentação para corrigir as perdas que nós tivemos no último ano 2024. Em relação aos INPC, mais 1%, já havia o acordo entre o prefeito e o sindicato, já de anos anteriores, né? Aliás, acordo não, entre sindicato e prefeito, não, havia a proposta do prefeito de sempre oferecer isso. A gente, analisando a condição do servidor público, agora com o aumento do salário mínimo também, e toda a conjuntura que se estabelece na administração pública e todos os recursos que o município tem recebido a nível federal e, enfim, todos os recursos que são oriundos do próprio município, nós entendemos que caberia mais 1% para o servidor. Então, seria INPC mais 2%. Esse 1% a mais, ele estaria ajudando na recomposição das perdas que os servidores tiveram com a Lei 173 de 2019. Né? Foi uma lei que congelou os salários dos servidores durante um ano e 6 meses, 18 meses, então os servidores tiveram salário congelado, inclusive triênios e todos esses ganhos, chegando a um impacto de perdas salariais bem significativos, em torno de 7% a 8%. Claro que ao longo dos 4 anos do governo Mantei nós tivemos 4% de ganho real, isso já ajudou, porém, esses mesmos 4%, eles foram consumidos por parte agora do ganho real no salário mínimo também, que nós temos que observar, pois os nossos padrões mais baixos, eles saem prejudicados. E se nós considerarmos tudo isso, nós estamos numa defasagem muito grande para mais de 20% para os servidores gerais, né, de forma geral, em relação àquelas propostas construídas já mais tempo atrás, onde o padrão 1 manteria a base do salário mínimo nacional. Isso tem um efeito cascata e acaba nos deixando com uma defasagem em torno de mais de 20%, Ronaldo. Então, por isso, esses números. E por que a Assembleia foi chamada de uma forma tão rápida? O que acontece daí? Então, dando continuidade à explicação. Nós encaminhamos, então, em dezembro para o prefeito, certo? Essa proposta. E também deixamos claro naquela Assembleia, quem participou vai lembrar, que à medida que o prefeito encaminhasse uma contraproposta, ou aceitasse aquela, se aceitasse não teria por que chamar a Assembleia, mas se ele encaminhasse uma proposta diferente daquela proposta que nós encaminhamos à administração, nós imediatamente chamaríamos uma nova Assembleia, para que a gente pudesse
construir ou aceitar ou construir uma nova, certo? Foi o que aconteceu. O prefeito nos encaminhou via ofício, não conversou conosco, né? Esse diálogo ainda a gente não conseguiu com a administração municipal, mas ele encaminhou através de ofício uma contraproposta. Não dá para dizer que é uma proposta bem certo, né? Porque ele encaminhou aquilo que ele encaminhou à Câmara de Vereadores, já estava ajustado com os vereadores, que era 4,77, que era o INPC, que é o INPC do ano de 2024, mais 1%, ignorando os 1% que a gente pediu a mais para recuperar aquelas perdas que eu falei há pouquinho. E aí o vale-refeição de 660 e não de 800. O que aconteceu então conosco? A gente tinha encaminhado, a ideia inicial era fazer a assembleia na sexta-noite, daquela semana que foi votado o projeto. Porém, o projeto foi para a Câmara em regime de urgência e os vereadores decidiram votar, a fazer a sessão extraordinária na terça e uma outra sessão extraordinária na quinta. Não adiantava fazer uma assembleia na sexta, pois já estava tudo resolvido daí. Então nós chamamos a assembleia com rapidez, conforme a gente já havia alertado os servidores lá em dezembro, e respeitando também o mínimo de tempo que é estatutário, que tem que ser respeitado. Respeitamos isso, chamamos a assembleia para quarta-noite e na quarta a gente fez a assembleia e reconstruímos a nossa proposta. Foi aprovada essa proposta? Na assembleia, não. A assembleia reconstruiu uma nova proposta, que é 4,77% INPC, mais 1% em janeiro, que foi o que foi aprovado, mais 1% em maio. Então nós flexibilizamos, nós retornamos, discutimos. E no Vale Alimentação, 660 então agora em janeiro, conforme é a proposta original, mais R$ 40 em agosto de Vale Alimentação, então foi solicitado. Após essa assembleia, então, que foi na quarta, na quinta de manhã, a gente encaminhou o ofício à administração municipal e encaminhamos também à Câmara de Vereadores, um ofício solicitando que fosse atendidas as reivindicações do sindicato e da categoria. O sindicato quando eu falo sindicato, eu falo a categoria, né, porque o sindicato não existe sem a categoria. Então, as propostas que foram encaminhadas pelo sindicato, oriundas da Assembleia da quinta de noite. Então, por isso que esse processo ele foi um pouco mais rápido do que normalmente acontece as assembleias. É uma assembleia extraordinária, né? Ou seja, o processo todo precisava dessa urgência, então. Sim, porque senão nós ia ficar... E de que forma vocês avaliam, os servidores avaliam a posição também da Câmara de Vereadores nesse momento? Olha, Ronaldo, em relação à questão dos índices, né, nós vamos fazer uma análise de índices aqui que nós temos e buscamos em portais oficiais que nos fornecem esses valores. Basta qualquer cidadão querer acessar a internet aí e pegar. Dados do FPM, por exemplo, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Quanto o município recebeu em 2021? 39 milhões. Em 2024, 59 milhões. Tendo um aporte aí de 50% quase. Bastante. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. O município em 2021 recebeu 9 milhões. Em 2024 recebeu 15 milhões. 65%. Lembrando que dentro desse Fundeb sai o salário dos professores. E também lembrando que os professores ainda não estão ganhando o piso nacional da sua categoria. Isso é um outro debate que nós podemos também trazer à tona, que também já está, só para lembrar aí a população também, o risco que o município está se colocando, ou o administrador está colocando o município em relação a essa questão do piso. Municípios do Paraná já ganharam os professores de alguns municípios do Paraná já ganharam o direito de receber o piso nacional. 2 vizinhos? 2 vizinhos, exatamente. Nós, 2 vizinhos e a redondeza ali de alguns municípios que são atendidos pelo sindicato 2 vizinhos. Nós estamos trabalhando nessa linha e temos a certeza que em breve nós estaremos ganhando, gerando, claro, um passivo para o município, mas não por causa do servidor nem por causa do sindicato que, desde o início, está alertando a população e o município, e inclusive a administração municipal, de que isso é um risco muito grande não pagar nesse momento, porque gera multas, gera um monte de coisa, fica um passivo muito grande a ser pago. Mas, enfim, feito esse parênteses, então nós entendemos que o município, por também ter
ampliado suas receitas, principalmente nessas duas receitas, e outras tantas também, mas nessas duas, que são as mais, nesse momento, que eu julgo as mais importantes, porque o Fundeb, que dá o salário dos professores, e o FPM, que é o recurso mais gordo do município, com percentuais bem grandes. E nós, servidores públicos municipais, ao longo desse mesmo período onde houve esses aumentos para o FPM e para o Fundeb, nós tivemos um aumento de 24% apenas. Ou seja, metade do menor aumento que teve ali, que foi os 50%, menos da metade. Agora, uma outra coisa interessante também, um dado interessante que nós temos que também estar olhando, é em relação à questão dos salários dos secretários de governo do município, vereadores e prefeito. Exato, eu ia entrar nesse ponto. Esse aumento equipara-se com os cargos de políticos? Não, Ronaldo. Infelizmente não. Veja que secretários de governo tiveram um aumento nesse mesmo período, enquanto que os servidores tiveram 24%, eles tiveram 35% de aumento no período de 4 anos. Vereadores tiveram 30% de aumento. Claro que os vereadores que vão continuar agora, né? Óbvio, os que não foram reeleitos não vão ter esse aumento, mas os que ao longo dos anos aí sempre tiveram a reposição da inflação, não tiveram ganho real, mas tiveram a reposição da inflação. E nesses números, nesses percentuais que eu falo, 24, 35, 24 servidores, 35 dos secretários, 30 para vereadores, 30 para prefeito, está computado, se pegar lá no site da Câmara, a lei que instituiu o salário em 2020 para 2021, 2024, tem um valor. Tu pegar a lei que institui o salário a partir de 2025, você vai ver que esse valor aumentou 30% para vereadores, 35%, ou aproximadamente isso, né? 35% para secretários, 30% para vereadores e 30% para prefeito. Então, e vice. Isso quer dizer que os percentuais para a classe política foram maiores do que para os servidores públicos de forma geral, faltando equidade, né? E também me surpreende muitas vezes os vereadores, principalmente aqueles que são servidores públicos também, quando, né, muitos se calam apenas, em vez de fazer uma defesa mais veemente, e outros que, quando defenderem esses aumentos da classe política, eram leões, né, leões ferozes defendendo esses aumentos. Agora, para atacar o servidor, foram leões também. Mas, para atacar e dizer que esses aumentos eram abusivos para a classe política, tão grandes assim, ou pelo menos que se fossem equiparados aos dos servidores, eles foram gatinhos mimados, né? E também vale para defender o servidor público. Continuam não defendendo o servidor público, tendo medo da administração muitas vezes e até fazendo acusações infundadas referente à atuação do sindicato, querendo deturpar a comunidade quando fala da nossa entidade sindical, que nós sempre defendemos a qualidade do serviço público e o servidor público. E tudo isso é tirado de uma assembleia. E esses vereadores, às vezes, que são servidores, também fazem parte do quadro de associados do sindicato, eles podem participar com muita tranquilidade, serão sempre bem-vindos aqui na nossa entidade para estar participando e conhecendo como é o processo democrático aqui do sindicato, para não falar asneiras num plenário da Câmara de Vereadores, né? Algo mais, professor, no programa Simussar em Ação desta semana? Olha, Ronaldo, dizer aos servidores que nós vamos continuar fazendo o máximo e lutando para que essa demanda tirada da Assembleia ela seja respeitada. Nós vamos buscar tudo possível em todas as áreas que são necessárias serem buscadas. E, claro, nós contamos com a participação dos servidores para que essa luta seja vencida por parte do sindicato, né? Mas para isso nós precisamos de todo um suporte também dos servidores municipais, a participação dos servidores municipais. Inclusive, nessa última Assembleia, nós tivemos uma boa participação, bem maior do que a Assembleia anterior. Então, a gente também tem que parabenizar o servidor pela participação, porém lá na Câmara a gente pediu que eles fossem, também nós não tivemos. Também o horário dificultou bastante, pois a maioria está trabalhando nesse horário, ou próximo disso, né, está mudando de um turno para outro. Mas, de forma geral, o sindicato vai estar sempre defendendo aquilo que é aprovado em Assembleia, aquilo que está no seu estatuto e aquilo que é de interesse dos servidores para o bem do serviço público. Simussar em Ação volta na próxima semana. A todos um grande abraço. Abraço, professor. Abraço, Ronaldo, e um abraço a todos os nossos colegas servidores públicos.